Bom, aqui na videoaula 3, você assistiu a videoaula 2, entendeu, né, o nosso conceito em relação ao micro-ondas quando não existia o circuito eletrônico, era daquela forma que funcionava, tá? Videoaula 2. Ok, nessa videoaula a gente vai simplificar aqui e mostrar qual foi a mudança do circuito eletrônico no funcionamento do micro-ondas. Eu estou falando do micro-ondas, mas poderia ser qualquer um equipamento, como um refrigerador, tá? Poderia ser uma lava-louça, ok? Qualquer equipamento, uma panela elétrica, uma panela de pressão elétrica, você vai imaginar que seja isso aqui. A gente vai usar como exemplo o micro-ondas, mas poderia ser qualquer outro equipamento. Veja bem, só para simplificar. Ó, aqui está a placa, tá vendo? Aqui está a placa, circuito eletrônico. Para que serve o circuito eletrônico aqui na placa? Para fazer controle de quê, Giovanni? Ó, tempo e potência, tá? Tempo e potência, no caso do micro-ondas. Tá certo? Tempo mais potência igual eficiência. É o que o circuito eletrônico conseguiu trazer aí para os equipamentos. Falando aqui do micro-ondas, o que nós temos aqui, ó? Exatamente aqui, ó. Aqui nós temos uma peça fundamental no funcionamento do micro-ondas, responsável pela parte de alta tensão, tá? Esse aqui é o trafo, ou seja, transformador de alta tensão. Precisa de quê para funcionar? Ele precisa ser alimentado. Nós colocamos aqui uma rede elétrica de 220 volts, tá? Fase e fase. Não quer dizer, mais uma vez, importante isso aqui, não quer dizer que fase e fase eu não tenha outras configurações na rede elétrica, mas essa aqui, fase e fase, 220 volts. Ok. Então, para que o meu transformador de alta funcione, eu preciso alimentar ele, tá? Com 220. Para que a minha lâmpada do micro-ondas funcione, eu preciso o quê? Alimentar com 220. Motor do prato, preciso alimentar com 220. Ventilador, alimentar também com 220. Muito interessante você observar que já existe aqui a alimentação indo aqui para a placa. Ó. Eu já tenho a alimentação chegando na placa, fase e fase. Ok? A alimentação já está presente na placa. A placa está sendo alimentada. Dá para você observar que a placa está ligada? Perfeito. Se a gente observar desse lado aqui da rede elétrica, ó, saindo da própria placa, eu já tenho aqui a alimentação de um lado. Ó, já tenho uma fase de um lado de cada uma dessas peças. Ó. De um lado do ventilador, de um lado do motor do prato, de um lado da lâmpada, tá? E de um lado do transformador. Veja bem, eu já tenho aqui, ó, tá? Eu já tenho uma fase. Mas para que essas peças aqui, ó, veja bem. Mas para que essas peças funcionem, eu preciso de quê? Chegando até aqui os terminais de alimentação. Eu preciso de duas fases, não de uma apenas. Ok? Então, uma fase ela já está presente em todas as peças. E a outra fase, Giovanni, quem é que vai mandar? Aqui, ó. 1, 2, 3, 4. Lembrando que, para você entender melhor a situação aqui, eu poderia ter trazido uma fase, ó. Veja bem, uma fase para a lâmpada, a mesma fase para o motor do prato e a mesma fase para o ventilador. Que é assim que funciona, tá? Existe um relé que já traz essa fase para essas três peças. Eu não quis fazer dessa forma, só para você entender, tá? Quando cada uma é alimentada aqui. Para você entender a administração aqui da placa sobre a fase, tá? É ela que vai administrar no tempo correto. Ok? Então, basicamente é isso aí, tá? É a placa que vai administrar, tá? Ela que vai fazer o controle da alimentação dessas peças de acordo com o tipo de alimento que você estiver fazendo. Tiver preparo, o tipo de preparo. Você colocou o micro-ondas, por exemplo, um exemplo, você colocou o micro-ondas na função descongelar. O que acontece na função descongelar? Na função descongelar, o micro-ondas ele trabalha com uma potência baixíssima. Para quê? Para descongelar e não assar. Tá? E quem faz o controle é a placa de potência e não o trafo. O trafo vai receber menos vezes tensão, tá? Alimentação, ele vai receber menos vezes quando eu estou na função descongelar.
Se eu colocar para esquentar uma água e colocar na potência máxima, o que vai acontecer aqui? O trafo vai trabalhar praticamente o tempo todo energizado. E quem faz o controle? A nossa placa. Tá? É a nossa placa que vai fazer esse controle. Então, através de quem? Através do microcontrolador, que é um circuito integrado. Esse que está aparecendo para você. É ele que vai controlar tempo. Tá? Tempo aqui significa potência. Se eu energizo o tráfego por um tempo maior, eu estou trabalhando com uma potência maior. Se eu energizo o tráfego por um tempo menor, então eu estou trabalhando com uma potência menor. Ok, então vocês observaram que gradativamente a placa vai fazendo o controle de alimentação. Tá? Ela não precisa mandar duas fases ao mesmo tempo para essas peças. Ela manda apenas uma fase. Tá? Apenas uma fase. Então, se você observar, as peças estão praticamente aí, ó, em série. Tá? Essas peças elas estão em série com a placa. É a placa que está fazendo o controle através dessa fase aqui. Então, o que nós queríamos mostrar nessa simbologia toda aqui? Que a placa eletrônica, o circuito eletrônico, ele é muito mais eficiente do que o circuito antigo que você viu na videoaula 2. Tá? Praticamente tudo manual, exceto por um temporizador, que você viu na videoaula 2. Então isso aqui trouxe o quê? Comodidade. Por que existe hoje circuito eletrônico? Comodidade. Hoje ninguém mais tem tempo para nada. Tá? E é assim que funcionam as coisas. Cada vez que passa, você vai poder contar, tá, com dispositivos que vão te ajudar a ganhar tempo. Esse aqui é um exemplo claro. Esses tipos de circuito eletrônico, eles fazem tudo quase no automático. Tá? O micro-ondas, por exemplo, alguns modelos mais recentes, você pode programar ali na membrana para ele manter o teu alimento aquecido. Tem modelo já bem atual que você pode programar o momento em que ele vai, por exemplo, assar uma lasanha para você. Ah, eu quero que ele asse a lasanha daqui 3 horas e meia. Eu estou viajando. Eu chego daqui 3 horas e meia. Eu vou lá e coloco. Já está pré-programado. Eu vou lá e coloco só o tempo. E deixo a lasanha ali dentro. Daqui 3 horas e meia, o que ele vai fazer? Ele vai mandar aqui, ó, ele vai energizar o trafo de acordo com a potência para aquele tipo de alimento. Então ele vai terminar, ele vai concluir o cozimento daquele alimento, o preparo, e ainda tem mais uma função em seguida, manter aquecido. Eu posso programar para ele manter aquecido. Os micro-ondas um pouquinho mais antigos, você consegue manter aquecido, tem essa função. Os bem modernos, você consegue preparar um alimento daqui 3 horas, 4 horas, tá? Com o equipamento ligado à tomada. E mais para frente vai ser sempre o circuito eletrônico vai ser sempre andando junto com a tecnologia. Você pode inclusive fazer controle de alguns equipamentos, tá? De alguns dispositivos eletrônicos. Você pode fazer controle à distância. A minha geladeira eu posso mudar a temperatura, tá? Meu micro-ondas eu posso ligar ele à distância através da internet. Então a ideia do circuito eletrônico é exatamente fazer controle com eficiência. Tá bom? Aguardo você na nossa próxima videoaula.